A guerra faz parte da vida. É da natureza da maioria dos organismos vivos entrar em batalha, derrotar oponentes e dominar. Com os seres humanos, vemos isso acontecer na guerra, nos negócios, no campo de futebol, nos jogos de vídeo, na boate e até mesmo no YouTube. E é provável que, quando não estamos envolvidos em uma batalha com nosso ambiente, estejamos lutando contra nós mesmos. A Arte da Guerra de Sun Tzu é um antigo texto militar chinês composto por 13 capítulos, que são dedicados aos aspectos estratégicos e táticos da guerra. A Arte da Guerra explica em detalhes como devemos nos comportar na batalha e, o que é mais importante, como ganhar, o que torna um exército forte, de que maneira devemos abordar o inimigo em terreno fechado e como devemos usar espiões para obter informações ou espalhar notícias falsas. Além de dicas específicas sobre combate, a Arte da Guerra tem um lado filosófico profundo. Sun Tzu argumenta que a guerra não deve ser encarada de forma leviana, que a forma mais elevada de guerra é derrotar o inimigo sem lutar e que ser calmo e inscrutável é o negócio de um general. Ele enfatiza o uso da inteligência em vez da força bruta e nos ensina como vencer batalhas da maneira inteligente. A beleza da arte da guerra está em que sua sabedoria também pode ser aplicada em nossas vidas modernas. Mesmo em tempos de paz, quando não precisamos lidar com derramamento de sangue, mas sim com trabalho, esportes e conflitos diários em geral. Este vídeo explora a sabedoria da obra de Sun Tzu, A Arte da Guerra. Sun Tzu, também conhecido como Mestre Sun, foi um estrategista militar e filósofo que viveu cerca de 2.500 anos atrás e é tradicionalmente designado como autor da Arte da Guerra. Mas alguns estudiosos chineses duvidam da existência de Sun Tzu e acreditam que a Arte da Guerra é uma compilação de trabalhos de diferentes autores. Sun Tzu supostamente viveu durante o tempo da dinastia Zhou, por volta do tempo em que o sábio taoísta Lao Tzu e o filósofo Confúcio viveram. Seu local de nascimento é contestado. Alguns dizem que ele nasceu no estado de Qi, outros acreditam no estado de Wu. Mas as fontes mais antigas disponíveis concordam que ele era um general e estrategista que serviu ao rei de Wu. Ao longo das eras, a obra de Sun Tzu inspirou inúmeras pessoas dentro do meio militar e também fora dele. Um general vietnamita derrotou os franceses durante a Batalha de Dien Bien Phu, usando táticas descritas na Arte da Guerra. E o treinador de futebol brasileiro Luiz Felipe Scolari usou o antigo guia de estratégia para vencer a Copa do Mundo de 2002. A Arte da Guerra enfatiza a importância da boa preparação. A filosofia subjacente é que a vitória e a derrota já estão decididas antes mesmo da batalha ser travada. Isso significa que, com conhecimento e cálculos suficientes, é possível estimar as chances de vencer uma batalha. Qual lado é mais forte? Quem tem mais chances de vencer? Uma boa pesquisa é essencial. E, se necessário, precisamos empregar espiões para adquirir as informações necessárias. Devemos saber contra o que estamos lutando e ser realistas sobre nossas próprias forças e fraquezas. Para criar um exército obediente, é vital para um líder conhecer seus soldados. Cada tipo de soldado precisa de um tratamento diferente. A autoconsciência é fundamental. Se nos conhecemos, sabemos quais inimigos somos capazes de derrotar e de quais inimigos devemos fugir. Muitas vezes, é melhor evitar o conflito se isso evitar grandes perdas. Segundo Sun Tzu, a maior vitória é derrotar o inimigo sem sequer lutar. Infelizmente, esse ideal nem sempre é uma opção. É por isso que na vida devemos escolher nossas batalhas com cuidado, sabendo quais valem a pena lutar e quais são um desperdício de energia e recursos. E as batalhas que escolhemos devem ser travadas da maneira mais eficiente possível. A força de um exército é limitada. Até o maior exército do mundo pode ficar sem equipamento, combustível, veículos militares e, é claro, os soldados que os operam. Guerras prolongadas são desastrosas para um país e seus recursos,
e só exaurem aqueles que participam. Assim, a melhor maneira de vencer uma batalha é atacar rapidamente, com o mínimo uso de recursos. Não destrua as cidades e os recursos do inimigo quando podemos usá-los a nosso favor, e não mate desnecessariamente os soldados inimigos quando eles podem se juntar às nossas fileiras. Aqui começamos a ver as influências taoístas no modo de pensar de Sun Tzu, já que ele não advoga pela destruição sem sentido, mas pela guerra inteligente e pela preservação do inimigo o máximo possível, para que sua força possa se tornar nossa. Cito: na guerra, é melhor tomar um estado intacto do que destruí-lo. É melhor tomar um exército, um regimento, um destacamento, uma companhia intacta do que destruí-los. A excelência suprema não está em vencer todas as batalhas, mas em derrotar o inimigo sem nunca lutar. A forma mais elevada de guerra é atacar a estratégia em si. A seguinte, atacar alianças. A próxima, atacar exércitos. A forma mais baixa de guerra é atacar cidades. A guerra de cerco é o último recurso. Na guerra, a vitória é um produto de medição, estimativa, cálculo e comparação. Se a vitória está clara, lute. Se a derrota é certa, não lute. Se optarmos por lutar, precisamos ter conhecimento suficiente para decidir as estratégias certas que nos levem à vitória. Por exemplo, quando superamos em número um inimigo, a melhor maneira de atacar é cercá-lo. Mas quando estamos em menor número, é melhor se esconder. Nessa situação, a aplicação da guerra de guerrilha foi uma estratégia vencedora para o Talibã no Afeganistão. O Talibã se misturou com civis e usou esconderijos secretos e redes de túneis para permanecer invisível enquanto usava técnicas sofisticadas de propaganda e mantinha coesão e flexibilidade entre suas fileiras. Se eles tivessem atacado seu inimigo de frente, certamente teriam perdido. Mas, ao usar técnicas coordenadas de ataque e retirada, eles provaram ser uma força a ser reconhecida. Uma maneira de vencer com inteligência é a arte da decepção. Cito: quando capaz, finja incapacidade. Quando implantar tropas, pareça não estar. Quando perto, pareça longe. Quando longe, pareça perto. Fim de citação. Você pode se lembrar do ministro da Informação iraquiano Mohammed Said al-Sarraf, que tentou manter aparências, dizendo à audiência que tudo estava bem e que suas forças estavam vencendo. Ele pode ter lido a arte da guerra. Infelizmente para ele, suas tentativas de enganar o inimigo não foram tão convincentes. Eles não estão perto de Bagdá. Não acredite neles. Na guerra, é essencial ser adaptável às circunstâncias em constante mudança. Como a água, a guerra não tem forma constante. O inimigo muda o tempo todo, assim como as circunstâncias naturais, como a estação e o terreno. Sun Tzu nos encoraja a derivar a vitória das circunstâncias mutáveis do inimigo, enquanto permanecemos inconstantes nós mesmos. Isso significa que devemos sempre observar cuidadosamente o inimigo e evitar nos expor a ele. É assim que ficamos cientes das disposições sempre mutáveis do oponente, para que possamos usá-las a nosso favor. Por exemplo, Sun Tzu nos diz para evitar o espírito aguçado e, em vez disso, atacar o embotado e saudoso de casa, e que devemos observar certos padrões para determinar a força do inimigo. Como ele coloca, a defesa implica falta, o ataque implica abundância. Ele também nos diz para garantir nossa invulnerabilidade e esperar a vulnerabilidade do inimigo. Isso é basicamente a estratégia central ao jogar uma partida de squash. Focar em jogar bem, esperar que seu oponente cometa um erro e explorá-lo. A arte da guerra apresenta diferentes situações e como agir nelas como terrenos diferentes. Por exemplo, devemos acampar em terrenos elevados e enfrentar o terreno aberto e sempre lutar descendo. E se o inimigo cruzar um rio em nossa direção, não devemos confrontá-lo no meio do rio, mas deixar metade de suas tropas cruzar antes de atacarmos. Sun Tzu distingue 9 tipos de campos de batalha, cada um exigindo diferentes formas de luta.
Por exemplo, quando o terreno é estrategicamente vantajoso para qualquer lado, é terreno estratégico. Para uma empresa, isso poderia ser uma localização específica em uma cidade. E para um exército, poderia ser um terreno elevado útil para o combate. Mas também há terreno da morte, em que há apenas uma maneira de sobreviver: lutar. Um exemplo de terreno da morte é a Batalha do Morannon em O Senhor dos Anéis, que foi a batalha final contra Sauron. Sun Tzu nos ensina a importância de encontrar equilíbrio e paz interior ao entrar na guerra. Não devemos ser muito imprudentes, mas também não covardes. E é perigoso ser facilmente provocado, porque é fácil atrair pessoas com temperamento para a batalha. Esta é uma lição importante para um youtuber, pois ficar constantemente provocado por comentários rudes e trolls da internet só levará a batalhas cansativas e sem sentido que não são necessárias de se lutar. Além disso, um general deve ser compassivo com seus homens e tratá-los com humanidade, mas preocupar-se muito com eles leva a preocupações e problemas. Cito: existem 5 armadilhas para um general: imprudência, levando à destruição; covardia, levando à captura; temperamento quente, propenso à provocação; uma delicadeza de honra, tendendo à vergonha; uma preocupação com seus homens, levando a problemas. Fim de citação. A arte da guerra nos ensina como escolher e vencer nossas batalhas. Em vez de focar na força bruta, Sun Tzu nos aconselha a medir e calcular, conhecer nossos inimigos e a nós mesmos, para que possamos ser vitoriosos antes mesmo de dar um passo. Ele nos ensina a ser mais inteligentes do que nossos oponentes, enganá-los e manipulá-los e usar qualquer situação a nosso favor. Ao mesmo tempo, ele nos instiga a derrotar sem lutar e a evitar o sofrimento o máximo possível. Se pudermos derrotar um inimigo sem derramamento de sangue, liderar com sabedoria e compaixão, enquanto mantemos a disciplina e nos adaptamos à natureza mutável da terra e do céu, então a guerra é verdadeiramente uma arte. Obrigado por assistir e não esqueça de dar like no vídeo e se inscrever no canal.